Pessoal, bem-vindos ao canal e hoje vamos falar sobre diagrama de dispersão ou gráfico de dispersão. O que é, para que serve, onde é utilizado? Bom, nós temos aqui um plano cartesiano, eixo x, variável independente, eixo y, variável dependente. E eu vou, antes de começar a explicar, conceituar para vocês o que é o diagrama ou gráfico de dispersão. É uma forma de visualização de dados, utilizado em estatística ou análise exploratória de dados. Basicamente, se utiliza pontos para representar relações entre duas variáveis. Posso utilizar com mais variáveis? Sim, mas no geral se utiliza com duas variáveis. E esses dados eles são plotados ou graficados em um plano. E através desse gráfico se tenta encontrar o que? Relações, comportamentos, tendências. Basicamente, em estatística se busca o que? A correlação. A correlação, ele é um número que vai nos indicar o quanto esses dados estão relacionados de forma linear. E a correlação, através da correlação, nós vamos poder obter uma reta de regressão. É uma reta que ela vai passar pelo maior número de pontos possíveis, conforme eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender, e de forma a minimizar os erros. Então é por isso que ela é chamada reta de regressão. Ela minimiza os erros. Tem diversas formas de se obter e eu vou explorar isso num outro vídeo. Agora o importante é que nós entendermos o que é esse gráfico, esse tipo de gráfico, o tipo de diagrama, e entender o que são essas relações e a correlação em si. Bom, vale destacar, a correlação ela pode ser positiva, negativa ou pode não haver nenhuma correlação. Geralmente, o que nós temos, se nós obtivermos uma correlação de 0,3 a 0,5, não importa se é positiva ou negativa, ela é considerada uma correlação muito fraca. De 0,5 a 0,7, ela é moderada. De 0,7 a 0,9, ela é forte. E de 0,9 a 1, ela é muito forte. Aqui eu tenho uma tabela, eu tenho grandezas nessas colunas, indicadas aqui pelo nome, CO2, direção escalar do vento, pressão atmosférica, radiação solar global, temperatura ambiente, umidade relativa e velocidade escalar do vento. Aqui é direção escalar do vento, aqui é a velocidade, não vamos confundir. Bom, o que se faz no primeiro momento? Eu procuro tratar esses dados, tentando eliminar os erros, os valores repetidos, os erros de registro. Para isso eu vou tratar esses dados com um software. Eu posso usar o Python, posso usar o R, que é indicado para estatística. E eu vou preparar esses dados antes de representá-los, de forma gráfica. Basicamente é isso que se faz no início. É preciso um pouco de conhecimento para fazer isso aí. Às vezes é necessário normalizar os dados. Às vezes eu não tenho como representar esses dados em um gráfico e eu tenho que normalizar eles. E isto faz parte desse processo, dessa análise descritiva. Então, aqui teria um primeiro exemplo. Eu não vou ver nenhuma relação ainda, a não ser apenas a variação dos pontos. Então eu tenho pressão atmosférica aqui, em milibar, e a gente pode observar aqui uma oscilação nos pontos. Se eu unir esses pontos aqui, eu fiz nos outros gráficos, eu fiz por questão didática, eu coloquei linhas tracejadas, e nós observamos uma tendência. Bom, eu usei aqui, pessoal, um intervalo de tempo curto. Por quê? Porque esse tipo de registro, a gente chama de séries temporais, nós chamamos de séries temporais, são registros de dados que variam ao longo do tempo, e principalmente dados atmosféricos, eles têm uma tendência a se repetirem ao longo do tempo. Então eu procurei, por questão didática, pegar um período curto, e plotá-los de hora em hora. Geralmente os equipamentos de registro, os data loggers que registram esses dados nas estações,
que são estações meteorológicas, eles registram numa taxa de amostragem bem maior, né? Geralmente são de 5 em 5 minutos, são registrados os valores. Aqui eu tenho temperatura ambiente e o horário. Então se observa uma queda a partir das 0,30, né? Depois uma tendência à elevação, essa tendência é bem linear. Aqui uma oscilação para baixo, né? Aqui é possível apenas especular o que pode ter acontecido, porque essa variação brusca, né? Essa queda de temperatura, pode ter sido um período sem registros ou simplesmente um período de tempo nublado, uma nuvem impossibilitou o registro da temperatura ou simplesmente porque não tem variação, pode até ter chovido, sei lá, um aumento do vento. Então é muito grande o número de possibilidades, não vem o caso aqui. Aqui nós temos a variação do dióxido de enxofre, CO2, conforme o horário do dia. Também é uma variação bem cíclica, né? Ele vem caindo, basicamente ele cai a partir das primeiras horas da manhã, às 5h30, tendo uma queda significativa, até às 13h30, depois se eleva novamente. Ainda não dá para ter nenhuma ideia, né, de relação aqui, né? Aqui eu coloquei 2 eixos Y, uma à esquerda, que é a temperatura ambiente, em vermelho, à direita, radiação solar global, em verde. Unidades, né, graus Celsius e watts por metro quadrado. E já que já está bem claro, né, uma relação, né, entre as duas grandezas, né? Os gráficos não são idênticos, mas eles têm uma tendência de um acompanhar o outro, né? Bem visível. Aqui eu deixei de propósito, esses valores são zero, né? Ou seja, não tem registro de radiação, que são as primeiras horas da madrugada. Mas temperatura, né, nós podemos observar uma tendência, né? Ó, se nós pegarmos aqui das 21h30 e extrapolarmos o gráfico da temperatura, até chegarmos às primeiras horas da madrugada, nós vamos ver uma relação linear, né? Ou seja, quando cessa a radiação solar, a temperatura tem uma queda de uma forma linear. Isso é fácil de observar. Aqui é praticamente o mesmo gráfico, tá? Eu só peguei um trecho reduzido para ficar mais visível, né? Como esses dois gráficos eles se comportam de forma semelhante. Aqui eu já melhorei um pouco, tentei o quê? Mostrar essa relação linear, ou seja, eu tenho aqui esse valor em R, 0,97, como eu comentei com vocês, é a correlação. Acima de 9 é uma correlação muito forte, né? Então nós temos uma correlação positiva, e isso é demonstrado pela inclinação da reta, né? Que a reta tem uma inclinação positiva também. Esta é a chamada reta de regressão, é a reta que minimiza os erros, ou seja, ela tenta se aproximar ao máximo do maior número de pontos possível. E essa reta ela poderia o quê? Modelar esses dados, pelo menos nesse trecho, né? Aqui, claro, não sei se eu comentei, né? Eu tenho radiação e temperatura, então essa relação é diretamente proporcional. Aqui, voltando, usei de novo o recurso de 2 eixos Y, à esquerda em lilás aqui temperatura ambiente, e à direita umidade relativa. Aqui é visível uma relação inversa, né? Conforme a temperatura aumenta, a umidade relativa do ar diminui. Só para esclarecer aqui, esses dados aqui, eles não estão o valor numérico deles não é o valor real. Tá? Aqui eu usei uma normalização para poder colocar esses dados no gráfico, tá? Mas isso não altera a validade dos valores. Aqui simplesmente eu extraí a raiz quadrada, é uma forma de normalizar.
Mas fica claro, né, a relação inversa, né? Principalmente, né, nesses trechos aqui, ó, das 6h30 às 12h30, onde os gráficos são lineares, porém com inclinações negativas, né? No caso aqui é negativo e aqui é positivo. Inclinações inversas. Aqui é o gráfico, né, no caso, que indica a correlação daquele gráfico anterior. Aqui, reta de regressão, correlação negativa, menos 0,97, correlação bastante forte. Vejamos que aqui eu não estou falando em causalidade, pessoal, isso é uma outra área. Eu teria que entrar em outro tema, mas esse tema para vídeos futuros, né? Mas o objetivo agora é só análise exploratória em si, é mostrar o diagrama de dispersão e o que ele pode nos mostrar, né? Bom, esse gráfico, usei aquele recurso também de 2 eixos, ele parece um pouco mais complicado, mas eu vou tentar explicar para vocês. Eu coloquei aqui como variável independente a radiação solar global. Por quê? Para relacionar a radiação com a temperatura e com a umidade. Bom, se nós observarmos primeiro a temperatura, que está em vermelho, observarmos a sua variação e comparando com a radiação, é claro, é bem tranquilo ver que a relação aqui é diretamente proporcional. Eu tenho uma correlação positiva, né? Como nós já vimos no gráfico anterior. Porém, no caso da umidade, a relação é inversa, né? Então eu tenho que, conforme eu tenho uma diminuição, aqui ó, seguindo essa sequência, eu tenho uma diminuição da umidade relativa. Podem observar a radiação está aumentando. Então agora, se eu olhar para umidade e radiação, ó, conforme a radiação aumenta, umidade reduz. Então eu posso tanto trabalhar usando a relação entre umidade e radiação, como a relação entre temperatura e radiação. E também posso analisar a relação entre umidade e temperatura. Então eu posso analisar as 3 grandezas no mesmo gráfico. É fácil verificar que o gráfico da temperatura e o gráfico da umidade são praticamente a projeção um do outro, né? De olhar esse ponto aqui, ó. Bom, esse ponto aqui é o melhor de ver. Eu tenho aqui um ponto de umidade, um registro, né, de umidade, e projetando lá em cima um registro de temperatura. Veja que eles estão opostos, né? E conforme a minha temperatura diminui, minha umidade aumenta. Então, eu coloquei esse gráfico aqui de propósito, né, para estimular um pouco a análise e um pouco a imaginação também, né? A gente pode se atentar a vários detalhes aqui. Onde os pontos estão todos sobre a mesma linha, indicando aqui radiação zero, eu tenho vários pontos indicando temperatura e vários pontos indicando umidade. Não significa que eu não tenha variação aqui. Aqui eu tenho variação. Eu tenho variação de temperatura e eu tenho variação de umidade. Porém, a variação é inversamente proporcional, né? Enquanto a temperatura aqui ela aumenta, a umidade diminui. Só que fica mais fácil de visualizar ao longo do gráfico, né? Ou seja, para valores de radiação diferentes, conforme eu me desloco para a direita ou para a esquerda. Tá, pessoal, espero não ter confundido vocês. Eu mostrei aqui esse gráfico para ficar claro que eu posso ter 2 grandezas com uma relação ou uma correlação forte com uma terceira. Isso é muito
é muito importante numa análise, né? Numa análise de dados. Bom, aqui uma reta de regressão, mostrando a correlação entre umidade e radiação. Relação inversa, né? A inclinação está negativa. O meu valor de correlação é negativo, mas continua sendo uma correlação bastante forte. Aqui eu não usei reta de regressão nem correlação, apenas estou mostrando temperatura ambiente como variável independente e CO2, variável dependente. É perceptível que existe uma tendência linear, porém negativa, né? No próximo gráfico nós vamos ver. Aqui eu já tenho uma correlação forte, né? Tá em torno de 0,81, 0,82 arredondando, porém negativa, né? Então, o que nós percebemos aqui, que conforme a temperatura ambiente aumenta, a concentração de CO2 diminui. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixem o seu like, por gentileza, e inscrevam-se no canal. Um abraço a todos, até mais.